Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos. Estamos aqui mais uma noite, né, segunda-feira, para mais uma palestra virtual, né, hoje com o nosso irmão Alex Mendes. Tá? Vamos ler a página inicial e logo após a prece inicial. Tá? E depois o nosso irmão irá iniciar a sua exposição. A página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é Dívida de Amor. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 7. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor, esse débito, se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstâncias e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação do progresso universal. Não te iludas, deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente, e, quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Muita paz. E agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Envolvendo os nossos irmãos, as pessoas nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que tiverem, né, em nosso pensamento, vai encontrar nessas palavras um consolo, um auxílio, uma ajuda. Né? Deus é muito bom. Deus jamais abandona seus filhos. Meu Deus, Pai de infinita bondade, aqui nos encontramos mais uma vez diante de Ti, Senhor, a lhe buscar. Se conosco, Senhor, nesse momento. Permita que o Teu amor possa tocar cada casa, Senhor, cada ambiente nesse momento, dando luz, paz, entendimento, coragem, fé, Senhor, para continuarmos.
Senhor, permita que cada um possa receber de Ti o que necessita, Senhor. E Tu sabes, melhor que ninguém, Senhor, que cada um dos irmãos nesse momento necessita, verdadeiramente. Ser com cada um deles. E lhe pedimos também pelo nosso irmão que vai fazer a nossa exposição dessa noite, que possa ser envolvida com o Teu amor também, Senhor, que ele possa passar a mensagem, né? E que todos possam compreender. E pedimos também por todos os irmãos, aonde estiverem, Senhor, com dificuldade nesse momento, né? Através desse momento difícil, que cada um possa receber de Ti, Senhor, o Teu amparo, né? Nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos irmãos que estão nos leprosários, nossos irmãos que estão nas ruas, sem teto, os nossos irmãos desencarnados, que todos possam receber de Ti o Teu amparo, o Teu amor. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu queria passar, né, a palavra ao nosso irmão Alex Mendes, mas antes ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Reconhece o cristão pelas suas obras, né? E logo após o término da palestra do nosso irmão, né, Alex Mendes, a nossa irmã Inês vai fazer a prece final, tá? Muita paz a todos. Fica em paz, meu irmão. A palavra está contigo, tá legal? Que Deus o ilumine. Muito obrigado, graças a Deus. Meus companheiros da Sala Chico Xavier, mais uma vez é um prazer estar aqui com todos reunidos. Infelizmente ainda de forma virtual, mas com esperança de que muito em breve estaremos fisicamente reunidos, trocando aquele abraço carinhoso e afetuoso, aquela troca de energia boa, que tanto nos faz falta nesses tempos tão difíceis em que estamos vivendo. Mas são os tempos difíceis em que cultivamos cada vez mais a esperança, o otimismo e a fé. Então, até mesmo de uma situação contrária, nós podemos tirar benefícios. Então, mantenhamos firme a fé, a esperança, o otimismo, porque sabemos que essa fase está chegando um momento de término. Vai passar, já vai passar, a gente tem muita esperança nisso, né? E o convite que me foi feito, ao qual me deixou com muita alegria, foi para falar sobre o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Eu confesso a vocês que, após meditar, eu concluí que seria muito mais interessante para todos nós se mudássemos um pouquinho a formatação. Vamos refletir juntos. Se tivéssemos pessoalmente, presencialmente, eu convidaria a todos para conversarmos. Mas nesse momento, vamos refletir juntos sobre a passagem do item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. De pronto, de imediato, o texto começa com um convite à reflexão, um alerta para todos nós que nos dizemos cristãos. O texto começa da seguinte forma: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus estão no Evangelho. E nós espíritas que somos, cristãos que somos, devemos fazer uma autoanálise sobre essas palavras. Porque o que é mais difícil para nós, meus amigos, e é fato isso, é fazermos essa autoanálise e tentarmos aplicar os ensinamentos para a nossa vida. Porque ainda é prática de todos nós, em razão do nosso orgulho, da nossa vaidade, negarmos-nos a enxergar os nossos próprios defeitos.
Nós sempre pegamos o texto, sempre pegamos o Evangelho e queremos aplicar o outro. Sempre olhamos e achamos, pensamos que, se não de forma total, pelo menos parcialmente, estamos aplicando o Evangelho em nossas vidas. E nem sempre esse pensamento é correto. Diz o ditado popular: mau juiz é aquele que é juiz de suas próprias ações. Que é comum, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, vivendo um mundo de provas e expiações, e que ainda iremos errar muito, ainda estamos errando. Então é comum ainda que nós tenhamos essa postura de julgar o outro com muito rigor, e com relação a nossas atitudes, somos extremamente benevolentes, condescendentes. No entanto, é chegado o momento crucial da nossa existência. Esse chamado de Jesus é importantíssimo para todos nós. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Será que isso se aplica a nós? Temos que fazer essa análise, é necessária. Nós espíritas, em várias reuniões públicas, eu já presenciei vários palestrantes que têm o privilégio e a responsabilidade de levar adiante, de comentar as palavras de Jesus, de comentar as obras da codificação, aplicarem essa passagem a irmãos, a companheiros de outras denominações religiosas, sem aplicá-las a nós espíritas, a nossa doutrina espírita, ao nosso movimento espírita. Porque a doutrina, ela é o conjunto das obras, dos ensinamentos. Ela é maravilhosa. Agora, o movimento espírita somos nós, seres encarnados, espíritos imperfeitos, que estamos vinculados à doutrina espírita. Então, eu sempre procuro cortar na nossa carne o que os irmãos protestantes, católicos, umbandistas, candomblecistas, vou me limitar a essas 4 denominações religiosas. Por quê? Porque estão mais diretamente voltadas, estão mais diretamente próximas à nossa realidade. Eu não vou jamais ficar comentando sobre esses irmãos, eu vou comentar sobre nós espíritas, sobre o movimento espírita. E será que nós, de fato, estamos avaliando a importância dessas palavras? Será que realmente eu falo, eu prego, eu grito, eu clamo, eu me autoproclamo cristão, mas as minhas atitudes no dia a dia, como elas estão? Sejam num grupo familiar, seja no trabalho, seja na casa espírita, que agora estamos de forma remota, mas ainda assim a nossa postura na casa espírita, a nossa postura na sociedade. São esses 4 grandes momentos. Como eu ajo na minha casa, como eu ajo na sociedade, como eu ajo no trabalho, como eu ajo na casa espírita. Será que eu entrarei no reino dos céus nessa figura de linguagem? Porque olha o que diz Simeão, o espírito que ditou essa mensagem. Será bastante trazer a farda do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Se eu parasse aqui agora a leitura, e nós todos fizéssemos uma reflexão, nós já temos material suficiente para análise profunda sobre a nossa postura nesses 4 grupos, 4 instantes da nossa vida, como eu falei. A vida em família, a vida no trabalho, a vida no centro e a vida em sociedade. Será que eu faço jus a ser realmente chamado de cristão? Porque Simeão coloca como simbolismo o cristianismo como uma grande árvore, a árvore da vida. E ele cita que a árvore, ele cita as palavras de Jesus, uma árvore boa não produz maus frutos, e uma árvore má não produz bons frutos.
E a reflexão que nós devemos fazer é essa: quais são as minhas atitudes? Quais são as consequências das minhas atitudes? Jesus nos deu uma árvore da vida, como disse Simeão. Quais são os frutos que estão sendo colhidos? Como eu falei, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos trazê-la como simbolismo também para a nossa casa. Vamos imaginar a sala Chico Xavier como uma árvore da vida, pois é para lá que todos nós vamos colher os frutos no momento de fome espiritual, de sede espiritual. A sala Chico Xavier tem que ser um oásis para onde se dirigem os sedentos do caminho, sedentos do pão espiritual, sedentos do fruto espiritual. E a pergunta que eu convido a todos é: peguei a sala Chico Xavier como exemplo, qualquer casa espírita, imaginemos a nossa casa espírita, qualquer uma, mas tomemos a sala Chico Xavier. Quais são os frutos que ela está entregando aos sedentos do caminho? Sabe por quê? Simeão mesmo fala aqui: a árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Quem são os jardineiros da árvore da vida que o Senhor nos deu a semente? Jesus nos deu a semente da árvore da vida para que nós aprontássemos. A sala Chico Xavier, todos os outros centros, todas as igrejas, todos os terreiros de Umbanda, barracões de Candomblé receberam essa semente. A pergunta que não quer calar é: e o que cada jardineiro tem feito? E todos nós somos jardineiros dessa grande árvore. Nós a estamos regando para que ela produza frutos bons para saciar a fome dos sedentos do pão espiritual? Ou nós a estamos, nas palavras de Simeão aqui, olha, crestando a árvore, podando essa árvore, impedindo que ela produza bons frutos? E a lógica é simples. O viajante sedento do pão espiritual, ao se deparar com uma árvore estéril, que não produz frutos, vai se retirar e procurar outra. Não vai se alimentar desse pão espiritual, não vai saciar sua fome, não vai amenizar suas ansiedades, suas angústias. Porque quantos irmãos nossos de caminhada chegam às portas da casa espírita desesperados, em frangalhos espiritualmente, embora muitas vezes não demonstrem externamente. Eu tive a tristeza de presenciar situações e de pessoas falarem: eu não volto mais à casa X, casa Y, porque aqui eu encontrei um contexto, um ambiente muito pior do que aquele em que eu vivo, em que eu sofro. Então é um necessário momento de reflexão. Jesus, o grande jardineiro, nos deu uma semente de uma árvore da vida, em que os frutos que essa árvore produzem são o amor, a caridade, a esperança, a alegria, a fé, o otimismo. E nós recebemos a responsabilidade de sermos jardineiros dessa árvore dentro da nossa casa. E pergunto: quais são os frutos que essa árvore está produzindo? Quantas pessoas chegaram desesperadas à nossa casa e depois de um encontro, de uma permanência conosco, de ouvirem o Evangelho de Jesus e principalmente de perceberem a vivência do Evangelho dentro da casa, não aquela vivência do verniz social, a vivência hipócrita, não é essa, mas a vivência verdadeira, e de lá saíram mais reconfortados e voltaram. Porque nós, jardineiros da árvore de Jesus, também cometemos o erro da hipocrisia alheia e da auto-hipocrisia. O que eu quero falar com hipocrisia alheia? É a comum, aquela que nós usamos máscaras para as pessoas. E a auto-hipocrisia, qual é? Aquela que nós queremos enganar a nós mesmos. E nós esquecemos do fundamental. Jesus conhece o coração de todos nós. Os nossos amigos espirituais estão vendo nossas atitudes o tempo todo. E quando desencarnarmos, o que queremos aguardar? Aquilo que queremos que aconteça ou o que de fato acontecerá, meus irmãos? Obviamente, nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, senão não estaremos habitando um mundo de provas e expiações.
O convite que Jesus nos faz não é para sermos puros aqui, até porque nós não temos condições de sermos muito mais do que já somos, não temos. Agora nós temos a obrigação de nos esforçar para melhorar. É uma economia da vida. Se eu percebo que eu tenho 3 imperfeições, eu tenho que me esforçar para ter 4 virtudes. Se eu percebo que eu tenho 4 virtudes, eu tenho que procurar cultivar mais algumas para que eu possa amenizar o peso das minhas deficiências morais. Jesus não quer ninguém puro. Jesus falou: quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz, renuncie e siga os meus passos. A árvore que ele nos deu, uma árvore da vida, é essa, uma árvore que os frutos são bons. E nós temos o dever, como jardineiros dessa árvore, de fazer com que ela frutifique e dê bons frutos. E de que forma? Procurando nos respeitar dentro da casa espírita, procurando entender que ali é um oásis espiritual para os sedentos. Não é o único. Toda casa que fala, que vive a mensagem de Jesus, seja o terreiro de Umbanda, o barracão de Candomblé, uma igreja evangélica, igreja católica, que vivencia os ensinamentos de Jesus, ela é um oásis espiritual e ali há a presença de Jesus. E que nós também temos a obrigação de fazer com que a presença de Jesus esteja na nossa casa espírita, através de uma vivência fraterna, através da compreensão de que todos somos imperfeitos, através da compreensão de que todos somos responsáveis por manter a casa aberta com o espírito fraterno e cristão para receber os sedentos do caminho, com a compreensão de que a tola vaidade, o ouro dos tolos do movimento espírita é a luta por cargos espíritas, que é uma grande bobeira, uma grande tolice espiritual. Meus amigos, Jesus não quer rótulos, não quer títulos, Jesus quer corações de boa vontade. O que Jesus quer é que nós sejamos jardineiros da sua árvore, uma árvore que produza bons frutos. E a nossa casa sempre deve estar pronta para receber os sedentos do caminho. Como eu falei, é muito triste você ver, através de um grupo de WhatsApp, de uma casa espírita, pessoas dizendo: eu não ponho mais os pés aí, porque eu encontrei pessoas piores do que as que eu convivo. Isso é muito triste. Mas também entendemos o seguinte: cada um responderá por si. A jornada é individual. Agora, como jardineiros que somos, pensemos nas palavras de Simeão e nas palavras de Jesus. Nem todos aqueles que dizem sim ao Senhor entrarão no reino dos céus. A árvore do cristianismo foi desvirtuada. Eu convido a todos que, quem puder, uma sugestão de leitura, esse livro de Herculano Pires, Revisão do Cristianismo, é maravilhoso. Na introdução, de uma forma poética, Herculano Pires diz que, cita Khalil Gibran Khalil, autor do Profeta, o livro Profeta, ele dizendo que Jesus de Nazaré e Jesus Cristo se encontraram no Monte do Líbano. Após conversarem demoradamente, Jesus de Nazaré saiu murmurando: realmente não podemos nos entender. É essa mensagem de Jesus, a mensagem mais pura possível, de amor ao próximo, de tolerância, de caridade, de respeito, que deve prevalecer em nossa casa. Não a mensagem de um Jesus que será o Senhor dos Exércitos, que muitos espíritas absorveram. Não essa mensagem de vaidade, de orgulho, de dizer. Eu costumo muito comentar isso sempre que eu posso, porque me marcou muito quando eu comecei a frequentar algumas casas espíritas. Eu tenho 30 anos de casa espírita. E eu pergunto: e daí? Tem carteira de trabalho assinada? Muito mais vale uma ação do coração do que 30 anos vazios na casa espírita. A nossa casa tem que ser um oásis espiritual para acolher os viajantes do caminho. A árvore que produz os frutos na sala Chico Xavier sempre deve ser a árvore que produz os frutos da esperança, da alegria, do amor, da compreensão, do entendimento. Pensar diferente não há problema. O problema é querer impor a sua forma de pensar, ficar com raiva de quem não pensa como você. Esse é o grande desafio dos tempos atuais.
Compreender que podemos pensar diferente e devemos todos o que? Convergir para o mesmo pensamento, que é tentar viver os ensinamentos de Jesus. Com esperança, com otimismo e com equilíbrio. E eu encerrarei essa nossa breve conversa, nossa breve live. Nem live nem podemos ainda ter a live, né? Esse nosso breve vídeo, dizendo essas palavras, meus irmãos, para todos vocês da Sala Chico Xavier. Que essa casa continue frutificando, mas que os frutos sempre sejam frutos da árvore da vida de Jesus, que são frutos de esperança, de amor, de afeto, carinho e tolerância. Que a casa seja sempre aberta para os viajantes sedentos do caminho, para que todos os sofredores que aí cheguem possam sair reconfortados, possam sair com aquela vontade de querer voltar. E a responsabilidade é toda nossa, de sinceramente abrir os nossos corações, compreendendo que o irmão que hoje chega até a casa fomos nós ontem. E nós temos a obrigação de procurar viver ao máximo os ensinamentos de Jesus, para que possamos efetivamente viver como cristãos, como seguidores do Mestre. Muita paz para todos, fiquem todos na paz de Jesus e que a Sala Chico Xavier seja sempre uma árvore da vida que frutifica os frutos do amor, da esperança e da fé. Um abraço para todos, meus irmãos. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus Mestre amado, Maria Santíssima, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de trabalho. Obrigada, Senhor, por estarmos todos reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Recebe, Senhor, nossos irmãos na espiritualidade. Abençoa nossos irmãos suicidas, Pai amado. Abençoa nossos irmãos enfermos e todos aqueles, Pai, que andam perambulando embaixo de marquise, sem ter um teto para morar. Que a espiritualidade amiga nos abençoe sempre. Nossos mentores espirituais estejam sempre do nosso lado, nos intuindo no caminho do bem. Obrigada, meu Deus. Obrigada, espiritualidade. Que tenhamos todos, Senhor, uma semana de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.